João Henriques sobe ao topo do Clube Sétimo, no Parque Eduardo VII, em Lisboa, 2 vezes por dia. Não é responsável pela manutenção do edifício, mas sim um agricultor de telhado. Isto nasceu de uma ideologia. Eu quero fazer o melhor alimento do mundo. Não é? Claro que isto é uma frase muito arrojada, mas nós começámos por aqui. Nós não sabíamos que íamos fazer isto, não é? E a partir daí fomos reduzindo as opções e acabámos por ter microestufas ligadas a painéis solares que não gastam energia, a produzir superalimentos cheios de vitaminas, aminoácidos, antioxidantes, entregues a pé ou de bicicleta elétrica. Designer industrial de formação, João Henriques está habituado a desenvolver soluções inovadoras de cultivo em ambiente urbano. Aproveitar o telhado era um sonho antigo, guardado desde os tempos de faculdade. Hoje, orgulha-se de ter a primeira estufa de telhado biocertificada da Europa. Um telhado porquê? Se há muitos terrenos ainda livres lá em baixo. Primeiro porque é muito mais fácil arranjar espaço num telhado, porque um terreno livre em espaço urbano custa bastante dinheiro e os telhados não estão a ser explorados nem alugados dessa forma. Segundo, temos uma boa possibilidade de segurança, ou seja, quem vem aqui ao telhado sou apenas eu e as pessoas da manutenção do edifício, ou seja, a nível de controle da produção é muito mais satisfatório. E depois temos uma exposição solar fantástica. João Henriques chama ao telhado o ícone da agricultura urbana. Em Nova Iorque, dezenas de telhados são hoje usados para a criação de hortas ao ar livre. João seguiu outro caminho. Porquê uma estufa? O primeiro ponto fundamental é a poluição. Ou seja, eu sou um pouco crítico relativamente a hortas ao lado de estradas. Na minha perspectiva não faz muito sentido, porque as plantas são dos melhores filtros de ar que existem. Naturalmente, não é? Elas respiram. Os metais pesados e vários outros elementos que fazem parte da poluição, desde poeiras e vários outros compostos, ficam retidos dentro da planta. Não é de todo algo que eu queira comer. Mas isto não temos que ser fundamentalistas. Dentro de um quarteirão, os níveis de poluição são muito menores do que uma varanda ao lado de uma estrada onde passam carros todos os dias. Ou seja, dentro de um quarteirão já não é muito mau. Mas num telhado com uma estufa anti-poluição é muito melhor. Ou seja, a ideia é que todo o ar que entra dentro da estufa passa por 2 filtros e esses filtros limpam até 99,99, dizem eles, de todas as impurezas existentes no ar. Ou seja, eu tenho uma forma de produzir alimentos puros no meio da cidade. Mas que plantas podem ser cultivadas no topo dos edifícios? Árvores de fruto, batatas, abóboras. Esqueça os alimentos mais pesados. Nestes 18 metros quadrados, João Henriques cultiva plantas jovens consideradas superalimentos. Esta estufa está projetada para produzir o máximo de vitaminas, minerais, antioxidantes e aminoácidos por metro quadrado. Ou seja, temos um modelo de produção instante, quase 100% automatizado e ligado à energia solar, ou seja, muito sustentável, e como é que vamos maximizar a produção de minerais e nutrientes? Através da produção de biovivos, que ao longo destes anos foi uma seleção de sementes que eu tenho vindo a fazer para conseguir o máximo de produção de nutrientes no espaço de tempo mais curto possível. Especificamente nos biovivos, temos, por exemplo, onde tudo começou, que foi a erva de trigo. Ou seja, temos aqui os sumos detox, que estão muito na moda agora, nasceram com este produto. Erva de trigo, neste caso no 8º dia, cortar e pôr numa liquidificadora e vai dar um shot verde de 28 ml, que é uma bomba para o corpo. A nível de limpeza. Outro superalimento que estamos aqui a produzir é, neste caso, biovivos de girassol. Isto é, cortar, lavar e colocar numa salada. Quais são as particularidades? Antioxidantes, tem mais antioxidantes do que os frutos vermelhos. A terceira variedade, que é a minha preferida, são os biovivos de ervilha. Preferida porquê? Acima de tudo que é muito prático e simples de utilizar. É só cortar meio tabuleiro, colocar no blender e fazer um sumo verde, e a outra metade vai para dentro de uma sandes. É o super lanche, como eu costumo chamar. Cada estufa custa entre 5 e 10 mil euros, mas João Henriques acredita que pode fornecer continuamente todos os vegetais de que uma família de 6 pessoas precisa e entre 5 a 7 anos recuperar o investimento.
No entanto, é preciso ter em conta que nem todos os telhados são bons candidatos a receber uma estufa. Locais demasiado expostos ao vento e de difícil acesso impedem a instalação de uma estrutura que deve ser leve e o mais baixa possível. Além disso, é conveniente nunca segurar a estufa ao chão do telhado para evitar infiltrações no edifício, por isso estruturas laterais de acoplagem são essenciais. E não menos importante é a existência de sistemas de fornecimento de água. Nesta estufa, as plantas crescem num fino substrato de terra. O uso do solo como meio de cultivo era condição sine qua non para obter a certificação biológica, mas para hortas em altura há sistemas mais adequados. Para fazer uma produção agrícola nós precisamos de um bom volume de terra, pelo menos 30 cm de altura, o que é muito complicado colocar esse volume num telhado, seja a nível de logística de transporte do material, seja a nível de limpeza, seja a nível do peso que depois vai ficar em cima do telhado. Então temos que arranjar outras soluções mais viáveis, mais práticas, e é nesse modelo que entra o cultivo sem terra. Estamos a falar de hidroponia e aquaponia. A primeira resulta do uso de uma solução nutritiva que contém água e nutrientes para alimentar a planta, podendo as raízes estar suspensas em meio líquido ou num substrato. É um meio de cultura muito antigo, tendo já sido usado pela civilização maia. Já a aquaponia conjuga a produção de peixes com a de plantas, funcionando em ciclo fechado. Consome apenas 5% da água usada numa produção convencional e evita o uso de fertilizantes porque os excrementos dos peixes alimentam as plantas. Uma das vantagens dos hidrocultivos é que, apesar de parecer que têm raízes muito grandes, as plantas não gastam grande energia para ir buscar o alimento, têm sempre o alimento disponível. Então gastam essa energia a crescer e conseguem crescer 4 vezes mais rápido do que o normal. E tudo isto tem uma grande vantagem, nós podemos pegar em qualquer planta e adicionar ao sistema. Portanto, podemos sempre tirar a planta, colocar outra, e temos sempre plantas para cultivar. E ainda por cima, aqui havendo pragas, nós podemos ir à torneira e lavar, nem precisamos de estar preocupados em sequer meter nenhum tipo de produto nocivo e, portanto, podemos tratar muito bem da nossa alfacezinha. A hidroponia é considerada o método de cultivo mais adequado para meios urbanos, em especial para o interior dos apartamentos, por ser leve, limpo e permitir uma maior concentração de plantas por metro quadrado,